Fala galera, hoje nós iremos trabalhar o estudo dos gases. Não é trabalhar só na química, mas também na física e nós iremos tratar algumas transformações gasosas aqui, beleza? Então, entenda o seguinte, o gás é uma situação em que ele ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. O gás não tem forma definida, não tem volume definido, ok? Então, essas três características básicas. Ocupa todo o espaço que é definido, não tem forma e nem volume definido e tem essas transformações que nós iremos tratar a partir de agora. Então é o seguinte, tem a questão dos gases ideais. O que seriam esses gases ideais? Gás ideal, pessoal, é apenas uma teoria. Não existe um gás ideal, não existe um gás perfeito, certo? Então tem-se a teoria do gás ideal, mas ele não é considerado, vamos dizer, seria um gás perfeito se existisse o gás ideal. Os gases que nós temos na nossa atmosfera, nas nossas regiões, eles têm alguns comportamentos, algumas características quando submetidos a determinadas temperaturas e pressões, ok? Então veja lá, nessas questões dos gases aí, pessoal, nós vamos ter que analisar o seguinte, nas transformações gasosas nós temos o seguinte, ó, nós temos três variáveis de estado, ó, três variáveis de estado, tá certo? Quais são essas três variáveis de estado? Pressão, ok, representado por P, volume, representado por V, e temperatura representado por T. Essas são as três variáveis de estado que nós iremos trabalhar a partir de agora. Se você tem uma situação inicial, certo? Inicial, e você tem uma situação final, nós podemos ter o seguinte, ó. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Na final, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Ou seja, nessas situações aqui, nós já podemos ter mudado qualquer uma das três variáveis. Então, se eu digo para você, ó, em determinado horário, em determinada posição, nós temos pressão, volume 1, temperatura 1. Aí você modifica algum dado desse ambiente e aí no final você vai obter outro resultado. Pressão 2, tá certo? Volume 2, temperatura 2. Isso aqui, pessoal, deu origem à equação geral dos gases, tá certo? Então, isso aí deu origem à equação, ó, ok, geral dos gases. Essa equação geral dos gases aqui vai ser justamente o inicial, pressão 1, volume 1 dividido por temperatura 1, igual pressão 2, volume 2 dividido por temperatura 2. Então, essa é a equação geral dos gases perfeita, onde nós temos os três: pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura. Cuidado, pessoal, muito cuidado com a temperatura, tá certo? Com a temperatura, tá certo? Porque cuidado com a temperatura, ou seja, a temperatura na escala Kelvin. Não esqueça, a temperatura é na escala Kelvin. Ou seja, tem que lembrar daquela termologia, lá na termologia que nós estudamos que a temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Então aqui nós vamos trabalhar ela na Kelvin. Se a questão te der, por exemplo, a temperatura na Celsius, você tem que transformar para depois você vir substituir aqui. Então muito cuidado com isso aqui. A temperatura usada aqui na escala Kelvin, tá certo? Porque é a temperatura gasosa em si. E a gente tem que estar atento aí. Então, pessoal, é isso, ó, variável de estado, pressão, volume, temperatura, tá certo? No estado inicial e no estado final, que dá origem à equação dos gases perfeitos. Vamos trabalhar agora, pessoal, as transformações gasosas. As transformações gasosas, elas vêm justamente da principal ali, ó, as transformações gasosas. Nós temos aqui, ó, primeiro, nós temos uma vamos botar aqui, ó, transformação isobárica. Na transformação isobárica, nós vamos ter a pressão constante,
Ou seja, o que seria a pressão constante? A pressão constante, onde a pressão 1 é igual à pressão 2. Então, a pressão constante. Então, se as pressões são iguais, tu tira as pressões. Como é que fica a fórmula? A fórmula fica, ó, volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Então, aqui nós temos, certo? Sumiu a pressão, porque ele é constante. Isobárica quer dizer pressão constante. E aí eu vou trabalhar com volume 1 sobre T1 igual a volume 2 sobre T2. Nesse caso aqui, o volume é diretamente proporcional, tá certo? O volume é diretamente proporcional, ou seja, ele vai ser diretamente proporcional à temperatura. E aí, mais uma vez eu digo para você, cuidado que a temperatura ela é o quê? Dado na escala Kelvin, você precisa fazer essas transformações aí. Então, se você esquecer essas transformações, aí já era. Então, tem que ter o máximo de cuidado possível, viu, pessoal? Então, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos, ó, diretamente, o volume é diretamente terminar aqui, proporcional à temperatura. Só que a temperatura na escala Kelvin, ok? Então, o volume é diretamente proporcional a isso. Então a fórmula fica assim, da transformação isobárica diretamente proporcional à temperatura de boa aí, ok? Então é uma lei de Chaves. Outra coisa aqui que nós podemos ter, ó, a segunda transformação. Nós podemos ter transformação isotérmica. Pessoal, iso igual térmica, temperatura. Então, igual temperatura quer dizer o que aqui, ó? Temperatura é constante. Quer dizer que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Ela é constante, ela sai de lá do sistema. Então, como é que fica? Pressão 1 vezes volume 1 igual. Pressão 2 vezes volume 2. Cai fora a temperatura. Então, quer dizer aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a pressão é inversamente, cuidado, ó. Inversamente proporcional ao volume. Quer dizer o quê? Quer dizer que à medida que eu aumento o volume, a pressão diminui, e na medida que eu aumento a pressão, o volume diminui. Então, nós temos essas analogias aí. Entendeu? Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, pressão, volume. Então aqui, ó, eu tenho uma pressão de 8. Eu tenho um volume de 1. Agora eu baixei a pressão para 2. O volume aumentou para 6. Então são inversamente proporcional. Lei de Boyle, tá certo? Lei de Boyle, que trabalha justamente esse processo básico aí. E a terceira transformação, pessoal, se chama transformação isocórica ou isovolumétrica. Isocórica ou isovolumétrica, já está dizendo, pessoal, nesse caso aqui, volume é constante, ou seja, o volume 1 é igual ao volume 2, ele é constante, tanto quando você encontrar esse termo isocórica, quanto você encontrar esse termo isovolumétrica. Então, nesse caso aqui, o que é que você vai fazer? Tira o volume, tirando o volume vai ficar pressão 1 sobre temperatura 1 igual pressão 2 sobre temperatura 2.
Então, nesse caso aqui, o que acontece? A pressão é diretamente proporcional à temperatura. A temperatura. Tá certo? Quer dizer que se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão também diminui. Então, as transformações gasosas, essas três transformações gasosas, elas nascem justamente da equação dos gases perfeita, tá certo? Que envolve as três variáveis: volume, temperatura, pressão, volume, temperatura e por aí vai. E aí nós temos essas três transformações. Se liga no nome. Transformação isobárica, pressão constante. Transformação isotérmica ou isoterma, nós temos temperatura constante. Pressão isocórica ou isovolumétrica, aí nós vamos ter volume constante. Lembrando aqui a proporcionalidade de cada um, que você não pode esquecer. Beleza, pessoal? Então isso aí é interessante que vocês estejam ligados com isso aí. E ainda nós temos que muito utilizar para trabalhar questões, principalmente na química, nós ainda temos ainda a questão da fórmula da equação de Kleiper, pessoal. Tá certo? Equação de Kleiper. A equação de Kleiper é justamente aquela que é a pressão vezes o volume nRT. Então aqui você tem que estar ligado no seguinte, ó. Nós temos N é o número de mols. Número de mol. Então, se é o número de mol, N pode ser M sobre massa molar. Massa molar. Ó. N, aqui é a massa do gás. Certo? E aqui é a massa molar. R é a constante universal dos gases, certo? T é a temperatura também Kelvin, certo? Essa constante universal dos gases a gente usa muito a 0,082, ok, pessoal? V, já sabe que representa o volume, que a gente já tratou, e P representa a pressão. Geralmente a gente usa mais dessa forma quando a gente vai trabalhar o número de mols, quando tiver massa pelo meio ou alguma coisa assim do tipo. Ele é muito utilizado, tá certo? Por você nunca rezei tanto. Os bizus que os professores, tá certo? Me lembro bem qual foi o professor que desenvolveu, utilizam para justamente facilitar a aprendizagem, o entendimento e você não esquecer da forma. Ok, pessoal? Então, a equação de Kleiper também faz parte do estudo dos gases, assim como as transformações gasosas. E aí nós temos diversas questões que possam envolver essas questões aqui. Tranquilo, pessoal? Forte abraço, bons estudos, tchau, tchau.